Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Irmãos, a vida nossa, quando o Senhor nos chamou, nos fez os seus filhos, nos fez igreja do Senhor, entenda, a vida nossa, a vida do crente, a vida do filho de Deus é sobrenatural. Não é simplesmente intelectual, não é simplesmente emocional, é uma palavra parecida, mas é sobrenatural. Mas quando nós falamos sobrenatural, não é que todo dia você vai ver anjo, no sentido espetacular, mas o sobrenatural para nós é desde o momento que nós oramos, quando nós somos guiados pelo Espírito na nossa intuição, coisas pequenas, porém sobrenaturais. Mas a vida do cristão é sobrenatural. Muitas das vezes nós trocamos isso, ou nós esquecemos disso, e começamos a viver uma vida natural. E nós somos uma igreja que nós falamos aqui, uma igreja que nós frisamos a questão da fé. Porque não tem vida cristã sem fé, sem prática de fé. Não tem, meu irmão. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre várias coisas, sobre os milagres, sobre os sinais, as maravilhas, ou sobre o sobrenatural de Deus para nós, que tem que ser algo natural, o sobrenatural de Deus para nós tem que ser algo do nosso dia a dia. Sobrenatural está na nossa língua, meu irmão. Desde o momento que eu já está no sobrenatural. O sobrenatural está na nossa adoração. Então, o sobrenatural tem que ser algo do dia a dia. E eu tenho que me firmar nisso, no sobrenatural, porque, meu Deus, é sobrenatural. Eu sou uma nova criatura. Quando eu nasci de novo, aconteceu algo sobrenatural dentro de mim. Eu fui formado pela palavra de Deus. Eu nasci de novo, você também. Então eu fui formado, eu fui regenerado ou gerado de novo pela palavra de Deus. Então eu recebi uma outra condição, eu tenho a natureza de Deus dentro de mim. Por isso que a vida cristã é sobrenatural. Então eu e você temos que estar firmados nisso. Irmãos, o problema é que o diabo ele vai 24 horas tentar contra você, tentar te enganar, tentar colocar o seu olhar para baixo, para a terra, para as coisas dessa terra. E Paulo já falava, olhai para as coisas do alto, onde Cristo habita. Deixa eu acabar aqui com esse barulho. Olhai para as coisas do alto, onde Cristo está. O que a gente tem que pensar? Tudo que é bom, tudo que é perfeito, se algum louvor há. Então, queridos, nós estamos, entenda, nós somos sobrenaturais, nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, nós estamos num ambiente hostil. Nós estamos ainda no mundo em que o diabo é o príncipe desse mundo, em que ele vai trabalhar de todas as maneiras para destruir, para matar, para roubar e para destruir. Só que por isso, eu e você temos que saber quem nós somos, que nós somos filhos do Deus vivo, como que funciona essa vida cristã, como eu enfrento as ciladas do diabo, como Satanás trabalha e como teu Deus trabalha. Só que, queridos, muitas das vezes nós tomamos uma atitude passiva.
Vida cristã não tem como ter uma atitude passiva. Se você estiver passivo, Satanás ele vai se aproveitar. Passividade é uma escolha. Vida cristã, tudo é uma escolha. Inclusive eu ficar passivo é uma escolha. Satanás ele vai vir sobre você. Certa vez, eu estava até escutando uma ministração ontem que falava muito sobre isso, que Deus já tinha falado para Moisés, ele tirou aquele povozão lá do Egito, e o pessoal do Egito, o exército veio para trás, faraó dele, né? E ele falou para o povo, gente, não, o Senhor vai nos livrar e tal. E o povo começou, não, nós vamos morrer, vamos morrer. Não tinha sepultura lá no Egito para você, lá no Egito para você nos trazer para esse deserto, para a gente morrer. E o povo falava, tudo era vamos morrer. E aí Moisés ele falou, não. Aí quando Moisés ele foi orar, e é interessante isso. Eu ficava essa mensagem, meu Deus. Porque Deus ele tinha falado, prometido para Abraão, para o povo de Israel, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, será o quê? Seu, por direito. Então, por isso que Deus mandou Abraão andar lá. Então, o povo ele tinha essa promessa, a partir de Abraão. Tudo aquilo que eles pisassem a planta dos pés, Deus estava dando para eles. E Moisés falando, nós vamos morrer. Quer dizer, o povo, né? E quando Moisés foi clamar a Deus, aí Deus falou assim, Moisés, por que você está clamando para mim? Interessante isso. O que você clama aí? Estenda o seu cajado e divida, e toque o mar. Pô, imagina Deus falar isso para você. Ele não sabia o que ia acontecer. Estenda aí e toque o mar. Aí, queridos, Moisés, ele estendeu. Quando estendeu o Senhor, aí como que acontece o milagre, a gente não sabe. Mas o que a gente tem que fazer é cooperar, é ser parte da nossa parte. Ativamente, não passivamente, mas fazer a nossa parte ativamente com uma fé. Então Moisés estendeu, abriu e ele teve que andar. Ele teve que andar, pisar, passar pelo mar. Isso no Velho Testamento. Todo lugar que nós pisarmos a planta dos nossos pés, no Velho Testamento, é nosso. E no Novo Testamento? Isso que eu escutava, achei muito interessante. Tudo aquilo que a gente falar, irmão. Tudo aquilo que a gente falar, crendo com o coração, é nosso. No Velho é todo lugar que você pisar. No Novo, Marcos 11, 23, 24, tudo aquilo que eu falar, não duvidando, mas crendo com o meu coração, vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Mas para ser, eu tenho que falar. Para ser, eu não posso duvidar no meu coração. Para ser, eu tenho que perseverar. Então, queridos, Deus, nós somos participantes com Deus do milagre. Aí quando Moisés passou ali naquele mar, aí Deus, quando passou todo o povo, estava o Egito lá, o exército no meio do mar, Deus falou, Moisés, estenda de novo. Deus não poderia fechar o mar, mas falou para Moisés, estenda de novo. Por que Deus falou isso? Porque nós somos participantes do milagre. Com a nossa confissão, com a nossa declaração, com a nossa atitude de fé, com aquilo que a Bíblia fala que precisamos fazer. Amém? Se você ficar passivamente, querido, você vai receber nada. Se você sentar e chorar, você não vai receber nada. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Aí João fala que ele já nos coroou de graça e de misericórdia. Já nos coroou de graça e de misericórdia.
e nos deu a palavra, e nos deu o nome de Jesus, e nos deu a autoridade, o Espírito Santo, e nos deu a mente de Cristo. Amém? Então, ele já nos fez isso. Então, nós, queridos, em momentos de dificuldade, aflições, nós temos que saber quem nós somos. Temos que andar nessa vida que é sobrenatural. Como eu ando, como me porto nessa vida que é sobrenatural. Senão você vai ficar com as circunstâncias. As circunstâncias não são nossas. Amém? A palavra de Deus, ele nos deu. Circunstâncias vêm contra nós, mas nós temos a palavra de Deus. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amém, queridos? Então, quando eu estava meditando, queria que você abrisse Hebreus capítulo 1. Vamos nos edificar nessa noite com a verdade da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Eu vou ler do 1 ao 3, tá? 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, no Velho Testamento ele falava aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, significa na Nova Aliança, no Novo Testamento, nos falou pelo Filho. Lá em João capítulo 1, fala que Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo, que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, ele é a palavra. Então, nesses últimos dias, nos falou pelo ou pela amém? Ou pelo verbo. Então, nesses últimos dias, ele nos fala como? Como que Deus nos fala nesses últimos dias? Não é um profeta? Não. E a irmãzinha? Não posso ir? Não, porque Deus, ele nos fala pelo Espírito e pela palavra. Amém? No Velho Testamento, ele falava ao povo pelos profetas. Não é que Deus não usa os profetas. Não é que Deus nos usa os profetas, mas a profecia é para exortar, consolar e edificar. Não é para dar direção. Profecia no Novo Testamento é para exortar, consolar e edificar, não para dar direção. Quem te dá direção é o Espírito Santo usando a palavra. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, pela palavra, a quem constituiu herdeiro todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, ele fez o universo pela sua palavra. Gênesis 1, disse Deus, haja luz e houve luz. E assim foi. Verso 3, ele, Jesus, a palavra de Deus, criadora, que é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser do Pai, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Fala assim, Jesus sustenta todas as coisas por aquilo que ele diz. Jesus é a palavra. Fala, Jesus é a palavra. Então, querido, a palavra, quando eu me firmo na palavra, todas as coisas são sustentadas. Por quem? Pela palavra do seu poder. Fala assim, a palavra do seu poder. Fala de novo, a palavra do seu poder sustenta todas as coisas na minha vida. A palavra do seu poder sustenta a minha saúde. A palavra do seu poder sustenta a minha vida financeira. A palavra do seu poder sustenta a minha vida emocional. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A questão é, você sabe qual é a palavra do seu poder? Você tem que conhecer. Às vezes você declara isso, mas você tem que conhecer o que está escrito. A nova aliança,
o testamento, você tem que saber o que está escrito. Senão, como é que você vai ser sustentado? Que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Lá em Hebreus, capítulo 3, ele vai falando sobre o povo de Israel. Ele vai falando sobre o povo de Israel. Ele deu uma promessa para o povo de Israel, quando estava no deserto com Moisés, aquela primeira geração. Deus tinha falado, olha, eu estou dando a terra prometida para vocês. Quando eles chegaram lá para receber a terra prometida, em Cades Barneia, eles chegaram lá e Deus enviou aqueles espias, um príncipe, um líder de cada tribo, eram 12 tribos. Deus enviou para dar uma olhada na terra, espiar a terra, ver como a terra era boa, como Deus tinha falado. Era só para eles verem, para confirmar que a terra manava leite e mel. Eles trouxeram um cacho de uva enorme. Só que eles viram, além de que a terra era boa, eles viram os inimigos que eles tinham que enfrentar. Então, e porque eles viram, eles temeram, e 10 daqueles espias inflamaram, até porque, a notícia ruim, ela inflama, ela tem uma capacidade de inflamar muito grande. Por isso que você tem que atentar muito o que você escuta, o que você vê, as notícias, né? Então ela tem uma capacidade de inflamar, inflamou o povo. E todo mundo quis até matar Moisés e começaram a falar besteira. Impressionante que quando o povo emocionalmente está desequilibrado, como ele tende a falar coisas. E aí que a gente perde. Porque tudo aquilo, toda besteira que o povo falou, nós vamos morrer, os nossos filhos vão morrer. E aí Deus falou assim, como vocês falaram aos meus ouvidos, a gente acha que está falando besteira, estou falando besteira para o Beto. Ah, mas a Adriana está falando com o Beto, falando besteira e acha que está falando com o Beto. Não, aí Deus fala, como vocês falaram aos meus ouvidos, tudo que nós falamos, nós estamos falando e Deus está escutando. Assim vai acontecer com vocês. Mas aqueles 2 que tiveram uma declaração diferente, que foi Josué e Caleb, que eles creram, eles vão entrar. Eles vão entrar. E porque vocês não creram, vocês vão, toda aquela geração acima de 20 ia morrer. Aí, em Hebreus capítulo 3, lá no verso 7, por que eu estou falando isso tudo? Porque o contexto é esse, que o autor de Hebreus ele usa. No verso 7, ele fala assim, assim, pois, como diz o Espírito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi da provocação no dia da tentação do deserto. Essa provocação é justamente esse momento que eu estou falando para vocês, que eu expliquei, amém? Quando eles não se atentaram no que Deus diz, quando eles se atentaram no que os 10 espias falaram, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por quê? Porque Deus falou, por causa disso, vocês vão ficar no deserto 40 anos. 40 anos rodando para lá e para cá. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, esses sempre erram Esses erram aonde, gente? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Esses sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Era um povo de Deus, mas não conheciam os caminhos dele. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, aí faz uma comparação e traz para o nosso tempo, perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ai, ai, ai. Aqui ele está falando com a gente. Ele está usando esse exemplo do povo de Israel para falar com a gente.
tende cuidado. Fala para o teu irmão aí, cuidado, irmão. Cuidado por quê? Aí aqui fala, para que jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Se a boca fala que o coração está cheio, o que ele na realidade está falando aí é de você falar incredulidade. Né? Perverso coração, falar incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Porque esse falar incredulidade te afasta do Deus vivo. Mas, pastor, não está escrito lá em Romanos, nada vai nos afastar do amor de Deus? Sim, querido. Está escrito lá. Mas a incredulidade, quem está falando para a igreja, mas a nossa declaração de incredulidade nos afasta do poder de Deus sendo manifestado na nossa vida. Por isso que está falando do Deus vivo, do Deus que é presente. Amém? É verdade ou não é? Está escrito? Então é. Verso 13. Pelo contrário, chame a atenção, exortai mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Você sabia que nós podemos começar bem e terminar mal? Nós podemos começar bem, cheio de fogo de Deus, depois deixar paulatinamente o nosso coração endurecer pela incredulidade. Meu irmão, se você tem que ter cuidado com algo, tem que ter cuidado da incredulidade. Você tem que se perguntar, Senhor, estou em fé, estou em incredulidade, estou em fé ou estou em incredulidade? Se há algo que nós temos que ter cuidado é se nós estamos. Por isso que ela fala, exorte uns aos outros, cuidem uns dos outros. Nós temos, gente, por isso que eu estou falando, vamos chamar o povo, vamos estar juntos. Vamos estar conversando sobre fé, vamos estar ali. Isso pode acontecer. Às vezes, por exemplo, o Júnior, pelas circunstâncias da vida, ele pode ser enganado por Satanás e pelas suas emoções, que é assim. E ele pode começar a ir no caminho de incredulidade. Ele precisa ter alguém do lado dele, além da Mara e tal, dos irmãos, para falar assim, cara, cuidado. E é exortar, cuidado. Você está em incredulidade. Cuidado, porque isso vai te afastar de quê? Da bênção de Deus, do Deus vivo, do milagre de Deus. Então, nós estamos em igreja, nós nos relacionamos como igreja, e nós que somos um povo da fé, de que crê, nós temos que exortar uns aos outros. Nós podemos ser tentados a tenhamos esse coração de incredulidade? Sim. Tudo em nossa volta parece que fala o contrário da palavra. É verdade ou não é? Mas nós não somos aquele povo que anda pelo que vê. Mas andamos com o olhar. Por isso que no começo eu falei, nós somos um povo sobrenatural. Nossos olhos é um pouco diferente, filho. Sabe? Nós somos ETs. Quando aceitamos Jesus, nós não somos desse mundo. Nós somos de Krypton. Nós não somos esse mundo. Até parecemos, mas em nós tem uma nova natureza. Só que isso funciona só pela fé. Quando a incredulidade é que nem a criptonita. Torna o super-homem fraco. A incredulidade é terrível. Ela começa a nos tornar natural. O sobrenatural, o sobre começa a nos tornar natural. Então, por isso que nós caminhamos juntos, por isso que temos que exortar juntos, estarmos juntos, nos firmar nas práticas espirituais. Amém, queridos? Aonde que eu estou?
Verso 13, né? Verso 14. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí ele fala de novo, verso 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Capítulo 4. Temamos, verso 1, portanto que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Entrar no descanso de Deus, querido, significa entrar na verdade da herança de Deus por nós, daquilo que a palavra diz, no milagre de Deus. Esse é o descanso de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós. No povo de Israel era a terra prometida. Para a gente, a nossa herança em Cristo é tudo aquilo que Jesus prometeu para nós. Tudo aquilo que é nossa herança. Né? Que nem aquela musiquinha que a gente canta. Como é? Jesus conquistou para nós. É direito nosso. É nossa herança. Amém. 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 Aqui não é o Roberto que está pregando. Então, temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque também a nós foram anunciadas as boas notícias, ou a promessa de Deus, ou a palavra de Deus, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram, o povo de Israel, não lhes aproveitou. Não surtiu efeito, visto não ter sido acompanhada naqueles que a ouviram. Então, a palavra só nos aproveita quando é acompanhada de... Senão, a gente não entra em descanso nenhum. Senão, tudo é estresse. Tudo é cansaço. Querido, estresse, cansaço são sinais que a nossa alma nos mostra, que a gente olha, você está precisando entrar no descanso de Deus. Amém? É nesse momento, por isso que a vida sobrenatural é dia a dia. Dia a dia. Tem momentos que você tem que parar mesmo, filho. Para, entra no teu quarto, vai botar louvor, adoração. Oh, ramaná, remaná, remaná, ramanaê. E a dor de cabeça. E a cabeça, a pressão, dor no pescoço, nó na garganta. E candarabachai. Não é verdade? Pensamentos não para. Chora, mas, irmãos, se eu e você usarmos as armas espirituais, sua alma ela se sujeita ao Espírito. O seu corpo se sujeita ao Espírito, porque maior é aquele que está em nós. Isso tem que ser uma experiência dia a dia. Não significa que é pecado você passar pressão, mas você tem uma condição sobrenatural para viver. Como que você faz isso? Se firma na palavra, entra no descanso de Deus. Aí, olha só, verso 3, do capítulo 4. Nós, porém, que cremos. Fala comigo. Nós, porém, que cremos. Fala, eu, porém, que creio. Entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, como que a gente entra nas promessas, na bênção do Senhor? Crendo no descanso. Nós, porém, o que cremos, entramos no descanso. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa garantia. Por isso que nós somos o povo do livro. Nós somos o povo da Bíblia. Às vezes, nós não temos nem andado tanto mais com a Bíblia, porque nós carregamos a Bíblia muitas das vezes no celular. Mas nós somos o povo do livro, da Bíblia. Graças a Deus que em todo lugar que a gente vai, a gente vê povo do livro. Ontem eu estava fazendo a visita para minha mãe, né, lá no hospital. A Adriana estava comigo, minha irmã subiu. E
eu levei o meu óleozinho, que eu estou simplesmente praticando a palavra. Só que no lugar onde minha mãe está, não dá para 2 ao mesmo tempo. Então foi a minha irmã, eu falei assim, não, você vai, pega esse óleo específico. Quando você chegar lá, já faz uma transmissão no Zap, de vídeo. Você vai fazer, eu vou orando e você vai fazer. Bota no áudio, e você vai orando e você vai fazer isso. Muito bem, bom. Bota lá, e eu no corredor, orando e tal, não sei o quê. Não estava falando em língua, não, mas estava orando. Orando. Só que ali, você viu isso? Tinha uma moça, uma mulher sentada, aguardando também alguma coisa, e do livro, da Bíblia, orando, lendo a Bíblia. Eu acho que ela percebeu. E tal, não sei o quê. Mas o que eu estou falando é o seguinte, nós somos o povo do livro. Amém. Eu falava para a Adriana, às vezes tem um momento, irmãos, que um médico, o especialista humano, vai falar aquilo que ele estudou para falar. Amém? Então o diabo vai usar as circunstâncias normais. Mas tem um momento que você deve decidir quem você vai escutar. Amém? Se eu vou escutar um médico, mas é um médico. Irmãos, médico, cada médico que eu conheço, irmãos, é porque ele é homem, carne e osso. Está ali porque ele estudou ali, alguma coisa está ali. Ele tenta ajudar, amém? Glória a Deus, porque ele tenta ajudar as pessoas. Tem momentos que você tem que ver o que teu Deus fala. Isso tem que ser mais forte. Teu Deus fala do que o médico, do que o engenheiro, do que o repórter fala, do que a televisão fala. Você tem que se firmar. Aí eu estava conversando com a Adriana, eu falei assim, chega, escutamos demais já. Tem um momento que você está fazendo assim, agora fica quieto, capeta. Não quero mais te escutar, agora você vai me escutar. Vem aqui para baixo. Você vai ficar me escutando aqui durante 1 hora eu falar contigo. Obrigado, Senhor, porque eu sou sarado e curado pelas suas pisaduras. O diabo tem que nos escutar, meu irmão. O diabo tem que escutar você falando em fé. Então, assim, nós somos o povo do livro. Temos que falar baseado no livro. Não é baseado na moda, no que a novela fala, no que a televisão fala. Não, nós temos que falar baseado no livro. Porque a língua, meu irmão, é como o leme do navio. Para onde você direcionar a sua língua é para onde você vai, meu irmão. Se você ficar falando o que a novela fala, você vai para o inferno, meu irmão. Como que a novela vai te direcionar? Ó? Meu Deus do céu. Eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Então temos que falar o que a Bíblia diz, o que o livro fala, o que as Escrituras, as sagradas Escrituras falam, o que Deus fala a nosso respeito, o que o Verbo vivo fala, porque Ele sustenta as coisas com a palavra do seu poder. A televisão não sustenta, o médico não sustenta, ninguém sustenta, Ele que sustenta pela palavra do seu poder. Agora a gente tem que decidir se a gente vai viver de acordo com o que ele fala. Abacuque 2,4, irmãos. Aleluia! Abacuque 2,4. Aleluia! Palavra gloriosa. Gente, eu tenho 10 minutos só. Eis o soberbo. Quem é o soberbo? É aquele que acha que tem razão. Soberbo pode ser um médico. O soberbo pode ser o repórter, o soberbo pode ser... É o soberbo, aquele que acha que tem razão. Sua alma não é reta nele. Por quê? Não está de acordo com a palavra de Deus. Mas o justo viverá pela sua fé. Fala assim, eu vivo pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17, meu irmão.
A Bíblia diz que toda palavra ela é confirmada por 2 ou 3 testemunhas, não é isso? Eu vou te dar 4 testemunhos. Abacuque, agora Romanos, capítulo 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como que se revela a justiça de fé em fé? Como está escrito? O justo viverá pela fé. Segunda testemunha. Então toda a palavra está se confirmando. Gálatas 3:1. Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Paz. Errei. Vamos lá. É o 2? É o verso 2, então. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é isso não, vai. Verso 3. Pois... Não, gente. 3:11. 3:11. 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Fala assim, eu vivo pela fé. É a terceira testemunha. E a última testemunha, Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38. Aleluia. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Fala assim, eu vivo pela fé. Então, são 4 testemunhos aí da mesma palavra. Abacuque, Paulo para os Romanos, Paulo nos Gálatas, e talvez seja Paulo em Hebreus. Então, são testemunhas. Toda a palavra vai confirmada que nós vivemos essa vida sobrenatural pela fé. Nós que fomos justificados, nós que somos filhos de Deus, nós vivemos pela fé. Agora preste atenção. Eu estava pensando, meditando, Senhor, mas o que é viver pela fé na prática? Queria que o Senhor desse um exemplo. Na prática. Às vezes nós já sabemos alguns argumentos, mas o Senhor me deu uma prática no Velho Testamento. Eu queria que você abrisse agora em 1 Reis, capítulo 18. E o Senhor me deu uma prática. E isso, eu creio que isso vai ser uma revelação para você, uma palavra do céu para você, na sua circunstância. Que como que essa fé funciona? 1 Reis, capítulo 18, dentro das circunstâncias que você tem vivido. Show? Eu não achei, não. 18, nós vamos ler primeiro o verso 1. Mas antes de ler o verso 1, deixa eu contextualizar. Elias, profeta do Senhor, ele tinha profetizado, por causa do pecado de Israel, profetizado seca, que não ia chover. E durante 3 anos não choveu. Então, é uma grande seca, as pessoas começaram a passar fome, porque não tinha água. Então, é uma grande fome. Então, lá no verso 1, ele fala o seguinte: muito tempo depois, veio a palavra, veio o quê? Lembra em Hebreus que anteriormente ele falava aos pais através dos profetas. Aqui é a maneira como que ele falava no Velho Testamento. Agora ele fala através do seu filho, ou da palavra viva para nós. Diferente. Então aqui veio a palavra não através da escritura, mas através da inspiração para o profeta. Como que Deus falava, né? Veio a palavra do Senhor a Elias. No 3º ano. 3º ano é 3º ano de falta d'água, sem água, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque
darei chuva sobre a terra. Qual é a palavra do Senhor? Apresenta-te a Acabe, tá? Não quero avisar nisso. Darei chuva. Que Deus falou? Darei chuva sobre a terra. O problema, querido, é que não chovia 3 anos. Mas Deus falou que daria chuva. Elias conhecia o seu Deus. Deus falou que daria chuva. Aí, logo depois, ele se apresenta a Acabe, manda os profetas de Baal vir e tal, tem aquele confronto com os profetas de Baal e pá. Deus responde com fogo, ele manda matar aqueles profetas de Baal todo. E lá no versículo 41, 1 Reis 18, 41, e aqui eu estou frisando o seguinte: o Senhor veio como essa fé, como essa vida sobrenatural funciona. Primeiro, Deus falou, Deus deu a palavra a Elias. Deus falou aquilo que ele ia fazer. No passado, ele dava a palavra pelo seu profeta. Agora, nova aliança, quando Deus nos deu a palavra? Quando nós lemos a Bíblia, quando ele inspira a Bíblia, o Espírito Santo toca os nossos corações, ele fala pela intuição do nosso espírito, ele está nos dando a palavra. Amém? A palavra. No versículo 41, Elias já estava com a palavra, conhecia o seu Deus, ele falou assim: então disse Elias a Acabe. O que ele falava, Elias, era de acordo com a palavra que Deus deu. Preste atenção o que ele falou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. O problema era que o céu estava azulzinho. O céu estava azulzinho. Meio-dia, calorzão, Rio de Janeiro, nada, durante 3 anos não chovia. Ele não falou baseado naquilo que ele estava vendo. Ele falou baseado naquilo que Deus falou. Preste atenção. Então ele recebeu a palavra, chegou para Acabe e falou: olha, sobe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ninguém ouvia ruído, mas ele dentro dele escutava a chuva. Ele dentro dele via a chuva, porque ele se firmou naquilo que Deus falou. Subiu Acabe a comer e a beber. Acabe, que era o rei, obedeceu o cara, porque ele tinha autoridade. Amém? Os Acabes da vida têm que ver a autoridade em nós. Elias, dessa geração. Amém? Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, até agora nada aconteceu. Subiu ao cume, ao cimo do Carmelo. E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. O que ele foi fazer, irmão? Estou contextualizando, porque a oração dele não era assim, mas a nossa é. Eu recebi aquela palavra, eu estou declarando essa palavra e eu tenho que me edificar nessa palavra que produz fé. Obrigado, Senhor, pela tua chuva. Obrigado, Senhor, porque vai chover. Obrigado que eu sou curado e sarado. Obrigado por essa situação. O que ele está fazendo? O se curvar significa o seguinte: eu me curvo para o que Deus fala. Eu não me curvo porque a situação fala. Eu me curvo porque Deus fala. Aí está aqui. Meteu o rosto em terra. Aí tinha um moço, ele tinha um ajudante, e disse ao seu moço: sobe, porque eles estavam no alto, e olha para o lado do mar. Ele subiu, lhe disse: não há nada. Sabe o que significa aqui? Elias, você tem certeza que você escutou Deus? O sol está a pico, não tem nada. Você tem certeza que escutou Deus? Aí sabe o que ele falou? Meu Deus. O que ele fez? Meu Deus, misericórdia, socorro, Jesus. Não, o que ele fez? Então lhe disse Elias, não há nada. Então lhe disse Elias: volta
E assim por 7 vezes. Sabe o que isso veio para mim, irmãos? A gente ora, se firma uma vez. Parece que a coisa não acontece. Irmão, fica firme de novo. Ora de novo. Faz de novo. 7 vezes significa plenitude. O todo de Deus. Até que, meu irmão. É se firmar até que. Eu imagino ele lá, vai lá, viu? Calma aí. Obrigado, Senhor, pela chuva. Eu não sei quanto tempo, meu irmão, durou isso. Só que depois ele vai lá ver de novo. Ih, está mais forte o sol. Estava 10 horas, agora já são 11 horas. Está mais forte, a coisa está piorando. E assim foi 1, 2, 3, na 4ª, meu irmão, não tinha nada, coisa estava piorando, na 5ª, mas 7 significa plenitude. Aí na 7ª vez, a 7ª vez, na 7ª, ele disse, eis que se levanta, lá longe, do mar uma nuvem, pequena, nada, não dá nem para ver direito, tamanho da palma, aquilo que eu e você podemos fazer, palma da mão de um homem, mão significa obras, aquilo que eu e você podemos fazer, tamanho da palma de um homem, mão de um homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te alcance. Que é isso, irmãos? Elias é o Senhor nos ensinando o que é viver pela fé. O justo viverá pela fé. A fé, ela escuta a palavra de Deus. A fé, ela fala como você escutou que Deus fala. A fé, ela se firma em oração até ver isso acontecer. Amém? E o pequeno sinal, parecia um pequeno sinal, a fé é ousada. Olha, fala para ele correr, senão vai pegar a chuva, aparelha para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, verso 45, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Nós estamos falando nessa noite o quê? Como que a fé, a vida sobrenatural, a nossa vida funciona. A vida do crente funciona, a vida do crente tem que ser sobrenatural. Nós vemos que no passado ele falava pelos profetas, agora ele fala pela sua palavra. Então a vida do crente é se firmar no livro, se firmar naquilo que ele nos fala. Né? Nós vemos que o povo de Israel não entraram no descanso porque não acreditaram, deixaram vir perverso coração de incredulidade neles, mas nós não. Nós temos que entrar no descanso pela palavra de Deus e nós vemos como essa fé funciona através de Elias. Como? Eu escuto a palavra, a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus, irmãos, que nós temos escutado? O que Deus tem falado sobre a nossa saúde? O que Deus tem falado sobre a nossa família? O que Deus tem falado sobre a nossa vida? Sobre o nosso futuro? Sobre o nosso ministério? O que Deus tem falado? Não sei. Então vai se relacionar com Ele, filho. Vai ler a Bíblia. Vai ver o que Ele tem falado. Ah, não, eu vou naquela reunião. Não, que não vai na reunião nenhuma. Vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ah, eu preciso de todo mundo para me ajudar, querido. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o maior dentro de você. Então, querido, é nesse momento que você entra, o que Deus fala, e de repente Deus sopra a palavra dele para você. E quando ele sopra a palavra dele, age de acordo com essa palavra. Fala que nem Elias. Olha, vocês estão 3 anos, mas vai chover muito. Escuta, vai chover muito. Elias, não, está em seca, vai chover. Ah, mas está em seca na minha saúde. A cura vai brotar.
O milagre vai acontecer. E é assim que tem que ser, querido. E como que funciona isso? Você vai lá, querido. Você entra em oração. Você se edifica na sua fé santíssima. Irmão, você sabe como tem que fazer, irmão. E por que você não faz? Porque muitas das vezes você deixou a incredulidade entrar. Não faz porque não está acreditando. Deixa eu te falar algo, querido. Essas semanas mesmo, você está ali em situações. Eu sei o que é isso. Você tentar fazer ali, você está, tô chateado e tal. Mas eu sei o que é isso também, quando você tô chateado, fico chateado aqui, mas eu vou começar a fazer. Vou começar a fazer. Carne, você vai me seguir. É questão de decisão, irmão. E logo a sua carne é mudada, e o seu ânimo é mudado, suas emoções se dobram. Vai lá, irmão. Se dobra só a ele. Sujeitai só a ele. Resistir ao diabo e ele foge de você. Então você está se sujeitando, passando tempo com Deus. Depois tu manda lá. Agora vai lá, vê. E aí, a situação? Melhorou? Ih, piorou. Vai 7 vezes, meu irmão. Porque Deus falou que ia acontecer. Amém? Quando você vê aquela pequena nuvem, quando você vê aquela pequena... Aí solte a sua fé, libere a sua fé. Sabe o que fez a chuva vir? Foi a fé de Elias liberada. Porque Jesus ele falava, seja feita conforme a sua fé. A sua fé te curou. A sua fé. A nossa fé libera o sobrenatural nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Quero cantar uma canção. Quero que você louve ao Senhor com essa canção. Estamos terminando.